E aí, apostador, tudo bem? E aí, já se perguntou quais são os melhores times para apostar em over nesse Brasileirão? Então, é isso que nós vamos resolver nesse vídeo aqui. Primeira coisa, vamos mostrar a nossa metodologia, tá? Para apostar em over, não importa se o time vai fazer ou se vai tomar gol. Então, a gente leva em conta tanto os gols feitos quanto os gols sofridos para achar a nossa média, tá? Depois que a gente acha a nossa média, a gente precisa calcular o desvio padrão. Porque não me adianta muito se o time fez 8 gols em um jogo e passou 4 jogos fazendo um gol. Se eu apostar em over sempre nesse time, mesmo que a média deles possa ser alta, o desvio padrão vai ser ruim e eu vou tomar mais red do que green. Então não me adianta muito um time com uma média alta se o desvio padrão também é alto, tá? Por fim, a gente calcula o coeficiente de variação, que é o quê? Que é o desvio padrão dividido pela média, que vai me trazer o quê? Quanto menor o coeficiente de variação, mais confiável é a minha média. Tá? Então a gente usou essa metodologia para fazer a pesquisa de quais são os times mais over para apostar no Brasileirão. E a gente dividiu os times como mandantes e como os visitantes. Então vamos lá. Quais são os melhores mandantes para over no Brasileirão? Aqui está por ordem alfabética, tá? Então o primeiro mandante que a gente vê é o Atlético Paranaense, que tem uma média de 3 gols por jogo, um desvio padrão de 1,22 e um coeficiente de variação de 0,41, que é muito bom esse coeficiente de variação. Explicar aqui, a gente vai pegar só times com coeficiente de variação menor do que 0,5, porque quanto menor for esse coeficiente de variação, mais confiável é a minha média. Segundo time, o Ceará, que também tem média 3 em casa, tem um desvio padrão também de 1,22 e tem o coeficiente de variação de 0,41, idêntico ao Atlético Paranaense. Terceiro time, o Internacional, que tem uma média de 2,4 gols por partida, tem um desvio padrão menor de 1,14 e um coeficiente de variação um pouquinho maior de 0,48. Olha só que interessante o próximo time, Juventude, que tem uma média até baixa, que é de 2 gols, tá? Só que olha o desvio padrão do Juventude, é o menor do campeonato, é 0,89 o desvio padrão dele, e que me dá um coeficiente de variação de 0,45. Por exemplo, houve 1,5 no Juventude, é top para o Juventude jogando em casa. E agora vamos o time com a média maior, que é o Palmeiras, com 3,5 gols por jogo jogando em casa, um desvio padrão de 1,38 é o nosso maior desvio padrão, todavia é o nosso menor coeficiente de variação, 0,39. Jogo do Palmeiras em casa é jogo que tem a tendência de over, tá? E os melhores visitantes quais são? São os mesmos times ou são diferentes? A gente vai ver que só se repete um time e esse time é o Atlético Paranaense, que tem a média também de 3 gols tanto como mandante quanto por visitante. O desvio padrão do Atlético Paranaense é de 1,41 e o coeficiente de variação é de 0,47. Olha, o Atlético Paranaense tem um desvio padrão um pouquinho maior fora de casa e um coeficiente de variação um pouquinho maior fora de casa. O segundo time do que como mandante, né? O segundo time que como visitante é muito bom para over é o Bragantino, com uma média de 3,17 gols, com desvio padrão de 1,33 e um coeficiente de variação de 0,42. Por fim, a gente tem a Chapecoense com uma média de 3,33, é a melhor média de gols como visitante, tá? E desvio padrão de 1,21 e o menor coeficiente de variação de 0,36. Ou seja, jogo da Chapecoense fora de casa é um ótimo jogo para apostar em over. Galera, se você curtiu esse tipo de vídeo, comenta aí para a gente poder fazer novos vídeos como esse, se você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Tamo junto, vou deixar a descrição do FG Apostas aí embaixo, a gente tem o nosso grupo de tips, tá? Entra lá, aí vai começar o Campeonato Europeu, você não pode perder, tá? Valeu, galera, abraço a todos.